Fala galera cripto! O que será que o nosso queridíssimo e amado Bitcoin está aprontando nesse momento? Então, ele foi lá, confirmou o nosso pivôzão de alta, porém ele limpou a liquidez que havia ali e agora está abaixo da cabeça do pivô. Será que o mercado está apenas retirando os atrasados para de fato trazer o verdadeiro movimento e nós conseguirmos buscar esses alvos? Ou será que de fato foi apenas uma armadilha e que agora o mercado tende a nos proporcionar uma boa pernada para baixo? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Também vou mostrar para vocês uma ferramenta fantástica para que vocês possam estar fazendo o gerenciamento de risco das operações de vocês. Meu nome é Eduardo, estamos há quase 10 anos aí no mercado e vamos parar de enrolar e vamos logo para os gráficos. Bitcoin agora então, meus queridos, cotado em 90 mil dólares e 500, tá bom? O mercado está um pouquinho agitado, tá ficando interessante. Vamos começar sempre pelo gráfico maior. Sempre como referência o index, pelo fato de ter mais informações, ao menos que a gente queira ver alvos específicos de algum lugar específico. Aí vale a pena estar trabalhando com um gráfico de alguma exchange, tá bom? Por enquanto aqui o mensal tá tudo certo. Nós continuamos fazendo fundos cada vez mais altos, topos também. Por enquanto, nossa média menor aqui está servindo de suporte. Então, enquanto nós não perdermos esse nível, segurando aqui está ok. Claro, pessoal, que agora falta 11 dias para finalizar o mês. O ideal mesmo seria que, se é para vir para baixo, vem logo, limpa toda a liquidez que tem, volta a subir. E o ideal seria fechar isso aqui, ó, acima da máxima do candle anterior. Aí seria mais bonito, tá? Porém, por enquanto, estamos protegendo nesse nível. Já passando aqui para o semanal, pessoal. O que a gente observa aqui no semanal? Onde é que era o pivô que nós estávamos de olho? Ó? Era esse movimento. Então, ó, aqui ele tentou, nesse candle da semana anterior, armar esse pivô de alta, porém falhou. Então aqui nós temos um falso rompimento. É quando o preço ultrapassa, porém não consegue fechar acima. Então ele volta e produz essa sombra. Então aqui nós temos um falso rompimento dessa tentativa de pivô. Vamos passar para o diário já, até para que a gente tenha mais detalhes, né, desse movimento. Por enquanto, estamos nessa zona de suporte que está segurando o preço pela segunda vez. Inclusive, quem lembra que quando nós estávamos nessa zona aqui, ó, o que eu disse? Ó, que aqui poderia segurar. Por quê? Aqui era uma zona de resistência. Inclusive, nós permitia, deixa eu até botar um gráfico de 4 horas aqui, ó, projetar isso aqui para cima. Inclusive já está até projetado. Os desenhos estavam escondidos. Ó. Então, primeiro alvo que foi batido, segundo alvo foi batido, terceiro alvo foi batido também. Tá? Como vocês podem ver, a projeção que eu fiz agora, ó, deu um pouquinho de diferença só. Tá aqui, ó. Mas aí aqui a gente não quer o milimetricamente falando, né, pessoal? Aqui é mais para fins didáticos. Por isso que nós estamos até mesmo utilizando o index.
Então, pessoal, da mesma forma que aqui funcionou como suporte quando nós retestamos essa zona, nesse momento também está funcionando como uma zona de suporte para a gente. Tá? Perdendo essa zona, pessoal, deixa eu até desenhar de outra cor. Aí nós vamos ter esse fundo aqui como zona de suporte, mais próxima. Inclusive, a gente chegou a ver que tinha muita liquidez aqui na época. Nessa zona. Onde é que esse movimento aqui, pessoal, começou a ficar ruim para a gente? Qual foi o sinal que nós tivemos? Ó? Deixa eu botar de verde. Esse topo aqui, se rendesse não, se rompesse, confirmaria nosso pivô de alta, perfeito? Então aqui nós tivemos a confirmação. Espera aí que eu tenho que aprender a mexer nisso aqui ainda. Depois eu dou o zoom de outra forma, então. Tá, vamos dar agora, então, assim, ó. Então aqui é a cabeça do nosso pivô de alta. Aqui nós fizemos o reteste. Voltamos a subir, inclusive rompemos essa máxima. Então até aqui, pessoal, estava tudo bonito esse movimento. Por quê? Como é que funciona um pivô de alta? Inclusive, vamos até fazer aqui bem bonitinho agora, então. Ó. Então nós vamos ter um movimento de impulsão. Aqui eu vou fazer de qualquer jeito, pessoal. Não vou fazer candles bonitos com sombras nem nada. É só para fins didáticos mesmo, tá? Não vou nem cuidar nada. O que acontece, pessoal? Quando nós temos esse movimento aqui de impulsão, retração, volta a subir e rompe esse topo, claro que aqui eu fiz uma retração muito grande, né? Mas enfim, a gente rompe esse topo aqui, pessoal, o que acontece? Nós confirmamos um pivô de alta. Como é que a gente opera esse padrão? Tem várias formas de estar operando esse padrão. E é o que eu vou mostrar agora para vocês. Então, preço chegou aqui no topo, que confirma nosso pivô de alta. Quando o preço passa aqui para cima, nós estamos violando esse topo, mas a gente ainda não tem a confirmação do rompimento. Por quê? A confirmação do rompimento é apenas se a gente conseguir fechar acima daqui. Aqui nós temos a confirmação. Aqui ainda nós não temos, nós estamos tendo a violação, tá? Tem pessoas, pessoal, que vai comprar na violação. Tem gente que vai esperar a confirmação. Tem gente que vai esperar o reteste. Aí tem estratégias que utilizam compras aqui nesse reteste e tem outras que vão esperar, que são mais conservadoras, o rompimento desse topo aqui. Rompeu esse topo aqui, ó, opa, show de bola. Possivelmente nós vamos estar projetando essa pernada aqui de correção, essa pernada de impulsão e vamos estar executando lucro nos alvos. Qual que é a diferença delas? Quem está operando por violação, onde é que vai colocar o stop? O stop vai ficar nesse fundo aqui.
tá? Quem opera por confirmação, o stop também vai ficar nesse fundo. Agora, quem espera o rompimento de fato e o reteste e compra aqui, ou até mesmo no rompimento desse topo, aí seja por violação ou confirmação, aí depende de cada um, onde é que vai estar o stop? O stop vai estar nesse fundo. Então, a diferença vai estar no teu prejuízo caso a operação dê errado. Então, vai de perfil para perfil. Aí não existe aqui isso é o certo, isso é o errado. Não. Existe a forma com que você está adaptado e você gosta de trabalhar. Nenhuma dessas formas é errado. O que muda vai ser o gerenciamento. Por quê? Olha o tamanho do stop aqui, ó, nesse fundo. E olha o tamanho do stop agora. Vamos até quem compra aqui nesse rompimento. Ó. É muito menor. Só que com o gerenciamento de risco está tudo certo. Inclusive, vou estar mostrando uma plataforma para vocês que vocês podem estar utilizando aí para o gerenciamento de vocês, tá? Então, na prática aqui, pessoal, vamos até mesmo estar considerando, para fins didáticos, esse pivô aqui. Então vamos supor que eu vi que o Bitcoin fez esse movimento aqui da impulsão, que na verdade era uma retração aqui dessa pernada anterior de baixa, né? Mas enfim. E eu vi que ele ia fazer esse pivô. E eu estou operando, vamos supor que eu estou operando por violação, pessoal. Então, na prática, onde é que seria a minha compra aqui? A minha compra já seria exatamente aqui, ó, por essa região. Rompeu essa máxima. Ah, mas eu não estou querendo considerar essa máxima, eu quero considerar esse fechamento. Tudo bem, pode ser também. Mas aqui no nosso exemplo, vamos considerar a máxima, tá? Então aqui violou, pessoal. Comprei. Onde é que está o meu stop? Meu stop está aqui nesse fundo. Onde é que está o meu alvo? O meu alvo, eu vou ter que projetar pelo menos, ó, essa pernada aqui para cima. E também essa principal aqui também, ó. Então os meus alvos estão aqui. E o meu stop? O meu stop é aproximadamente 11%. É um stop caro? Vocês concordam comigo? Só que se eu tiver o gerenciamento de risco correto, eu posso transformar esse 10% em 1%, em 2%, em 3%, em 0,5%. Eu transformo esse 10% no quanto eu quero perder do capital que eu estou operando. E como é que a gente pode estar fazendo isso, pessoal? E é de uma maneira extremamente simples, tá? Aqui, pessoal, essa plataforma. Vamos supor, deixa eu até mudar essa cor aqui me incomoda. Eu gosto das coisas escuras, tá? Vamos supor que eu estou operando com capital de... Vamos botar aí uns... Vamos botar 20 mil, tá? Mas o risco máximo que eu quero correr é 1,75. E o stop da minha operação, como no exemplo que a gente acabou de ver, estava em 10,98. Então, para mim perder 1 ponto
1,75 do total que eu estou operando, quanto que eu tenho que investir, botar de capital nessa operação? Claro que aqui nós não estamos considerando taxas. Nós sabemos que quando tu compra tem uma taxa. Quando tu vende tem outra taxa. Aqui nós estamos desconsiderando nesse cálculo, tá? E é claro, eu estou operando futuros. Pô, tem também a taxa de manter a posição aberta, tudo mais. Então isso nós estamos desconsiderando aqui. Mas enfim, quanto de capital eu teria que botar desses 20 mil para que caso eu perdesse, seria 1,75% dos 20 mil. Que o meu risco na prática seria R$350 por operação. Então o tamanho da minha posição, pessoal, tem que ser de R$3.187, aproximadamente, tá? Então essa é uma ferramenta que ela pode estar ajudando muito vocês, muito mesmo. Inclusive essa aqui é gratuita, né? Isso aqui é uma plataforma para te ter o controle financeiro da tua vida. É muito, muito bacana, inclusive. Mas essa ferramenta que é a que importa aqui para vocês também, ó, para isso, é gratuita, tá bom, pessoal? Então aqui está uma dica que eu dou para vocês, para que vocês possam estar tranquilos na hora de operar. Não importa, esse stop é muito caro. Se tá tudo bonitão, tudo ajeitado, e o stop é muito caro, é 20%, é 25%, ok. Tu vem aqui e pega e bota que o tamanho é 25%. Só que, obviamente, que a tua posição vai ser muito menor. Tranquilo? Então, vamos voltar lá agora para os gráficos, então. E qual seria a diferença, pessoal, para quem espera, tá? Deixa eu até puxar aqui bem certinho, ó. Aqui no caso, ó, olha onde é que o preço chegou a vir, pessoal. Então, quem opera pivô por violação, com certeza passou um sufoco. Principalmente se não tem gerenciamento de risco, né? Por quê? Porque chegou a sofrer uma perda de quase 10%, 9,78%. Então essa é uma operação ó, que quem está nela e operou por violação, com certeza está passando um friozinho na barriga. Ainda mais que o Bitcoin já está voltando aqui, ó, nessa zona. Agora, até para ficar mais fácil e mais didático e fácil de entender, ó, vamos supor quem opera pela confirmação. Então, vamos considerar esse movimento maior aqui, tá? Então, aqui nós tivemos a confirmação, pessoal. Aqui tem o reteste na zona. Então, com certeza, quem opera esse método fez compras aqui. E onde é que ficou o stop? Nesse fundo. Que com certeza já foi estopado, né? Porque olha onde nós estamos. Agora, quem operou esse primeiro pivô aqui, ó, possivelmente ainda tá esperando. Tá esperando porque não pegou o primeiro alvo ainda. Então agora vai ter que esperar o que o mercado vai fazer. Só executou lucro aqui, pessoal, quem fez essa projeção aqui que nós fizemos, ó. Que aí sim, aqui pegou o primeiro alvo, pegou o segundo alvo, chegou a pegar o terceiro alvo. Como é que seria essa operação? Compra no rompimento e stop no fundo. Aí pegou o primeiro alvo, lucro no bolso. Rompeu o primeiro alvo, libera caminho para o segundo. Chegou no segundo, lucro no bolso. Rompeu o segundo, libera caminho para o terceiro. Chegou no terceiro, show de bola, lucro no bolso. Rompeu o terceiro, libera caminho para o quarto. Chegou no quarto, aqui no caso não chegou no quarto, porque lembrando, nós nunca sabemos até onde o preço vai.
Às vezes ele pega só o primeiro alvo e muda de direção. Às vezes ele nem sequer pega o primeiro alvo. Às vezes ele faz um trap e muda de direção. Então nós nunca sabemos, porque por isso que é importante o gerenciamento de risco e sempre estar executando os lucros. Para quem opera, obviamente, quem é hold é outra história. E aí, óbvio, né, pessoal, quando chega no quarto alvo, aí é alegria total. Tu simplesmente conseguiu pegar todos os movimentos. Aí tu é um campeão, operação das melhores possíveis, tá, pessoal? Então aqui, quem fez por aquele método, né, acabou estopando já. Acho que agora eu já introduzi para vocês como é que se opera um pivô, onde bota stop, onde são os alvos. Deixa eu só olhar aqui rapidamente como está todos os RSIs que está me chamando a atenção nesse exato momento. Interessante. Por que o RSI está chamando a atenção, pessoal? 4 horas já deu uma bela funilada. Já está lá nos 23. Diário, ok, tá lá nos 44. Até essa zona aqui dos 40, 38 tá ok. Mas agora tudo abaixo aqui do 4 horas, ó, já tá até legal. Será que já tem divergência em algum? É que tá afunilando tudo nesse momento, ó. Será que 1 hora tem divergência? Tchananã. 1 hora já começa a mostrar divergência, pessoal. O que é divergência aqui, ó? Enquanto o preço está fazendo fundos menores, ó, aqui vocês podem observar que o RSI... Espera aí que eu errei. O RSI fez fundos iguais. Agora, enquanto nós temos esse fundo aqui, ó, vamos ver se a gente consegue formar em algum lugar por aqui um fundo, ó. E aqui de repente mostre outra divergência. Isso aqui não significa que não vai continuar caindo, mas isso aqui nos mostra que nós estamos perdendo força e que podemos produzir uma pernada de alta a qualquer momento, tá? E aí quando a gente alia essa análise aqui no 1 hora e vendo o que está acontecendo nos outros aqui, ó, fica mais interessante ainda. E o que vai ficar muito mais... Ó, aqui também, ó, várias divergências aqui já no 15 minutos. Ó. E o que faria ficar mais interessante ainda, pessoal? Se nós tivéssemos feito uma super limpa nessa região. E é exatamente isso que nós vamos olhar agora, então. Vamos lá, então, pessoal. Aqui, ó. Vamos começar pelo gráfico. Vamos olhar os curtos aqui, então. Vamos olhar o de 3 dias. Ó, interessante, ó. De fato, aqui nós tivemos uma busca interessante de liquidez. Porém, a maior de todas, ó, é um pouco mais abaixo. Mas interessante, porque a última análise que a gente fez, pessoal, se eu não me engano, aqui tinha mais liquidez para baixo do que para cima. E agora não. Agora nós estamos vendo mais liquidez para cima do que para baixo. Tá? Então vamos subir aqui. Ó, os 7 dias já nos mostra que a gente teve uma limpa muito interessante aqui, que inclusive era uma das maiores zonas de liquidez, ó. Isso é show de bola. O que está aqui mais para baixo é menor comparado ao que nós temos lá para cima. Inclusive, ó,
nessa queda aqui, ó, que foi onde a gente teve muita limpa. É só olhar aqui, ó, aqui embaixo. Ó. Olha o cruzamento que nós tivemos, ó. Olha a diferença que já formou. Agora eu acho que o próximo aqui vai mostrar mais liquidez para baixo, ó. Quando a gente pega aqui o mensal, pessoal, aí de fato, a gente vê que se o mercado quiser de fato limpar o que tem para cá, ele vai limpar. Tem bastante para cá, então se não podemos descartar esse movimento aqui, ó, desse pivô ter sido só um trap mesmo. A gente não pode descartar essa possibilidade. Agora, se vai de fato proporcionar uma super pernada para baixo, aí já é outros 500. Aqui é a mesma coisa. Nós já estamos falando dos look-back intermediários, né? E realmente a liquidez que contém. Vocês lembram que eu falei para vocês desse fundo? Agora há pouco? E que nós já estávamos vendo essa zona com muita zona de liquidez na época? Pois é, ó, tá aqui, ó, inclusive até aumentou, ó. E aqui embaixo também, ó, vem aumentando a liquidez. Então nós não podemos de jeito nenhum descartar esse movimento aqui como um trap. Seis meses então, pessoal, 6 meses, que agora começamos a falar da liquidez estrutural, né? Continua a mesma coisa. Bastante para cima comparado para baixo. E essa zona aqui, ó, que nós já estávamos destacando, inclusive qual era o melhor dos mundos que eu disse para vocês nos últimos vídeos. Era a gente não formar esse pivô aqui agora, limpar essa zona para depois sim produzir um movimento de alta. Isso era o que eu queria. Só que o que o mercado quis fazer? Ativou esse pivô de alta, agora fez esse trapzinho aqui, e agora que pode estar vindo de fato para, quem sabe, buscar essa liquidez que nós já havíamos mapeado também. Tá? Vamos ver. Agora o ponto-chave, pessoal, para a gente é pelo menos romper esse topo que formou aqui, nesse trap. Aqui é praticamente a mesma coisa, né? Destaque para essa zona, que é a mesma do anterior. Liquidez maior, incontestavelmente, está aqui acima do nosso topo histórico. E com uma quantidade razoavelmente boa aqui para cima, tá? Aqui vai estar praticamente a mesma coisa também, ó. A gente só consegue destacar mesmo que realmente o nosso topo histórico tem muita liquidez lá. Então aqui é aquela mesma zona. Nesse fundo aqui nós também vamos ter, né, obviamente. Normalmente fundos, principalmente em tendência de alta, carrega muita liquidez. E um pouquinho abaixo dele. Que inclusive, né, são liquidações relevantes até. Não chega a ser igual a maior, porém já está nesse nível daqui, ó. Praticamente o mesmo tamanho, a segunda maior de cima com a primeira de baixo, tá? Vamos voltar para os gráficos agora então, pessoal.
E vamos falar das possibilidades que nós temos agora, então, pessoal. Tá? Vamos observar o que o mercado vai fazer nesses níveis, seja nesse de suporte que nós estamos agora, seja aqui embaixo. Perdeu aqui embaixo, continua a mesma coisa das análises anteriores, né? Vem para esse próximo nível de suporte, que tem 3 eventos técnicos. Perdendo, vai para o fundo. Essas são as principais zonas de suporte nesse momento. Claro, se nós perdermos esse fundo aqui, ó, eu vou estar projetando esse movimento aqui para baixo também. Então vai ter o primeiro alvo lá nos 84.472, segundo alvo lá nos 81.719, depois lá nos 77.236, depois lá nos 74.500 aproximadamente. E lembrando, perdeu esse fundo, nós podemos projetar todo esse movimento aqui para baixo também, ó. Então, primeiro alvo lá no 71.700, segundo alvo lá no 66.626, terceiro alvo lá no 59 e quarto alvo lá no 54.900, perfeito? Lembrando que tem muita liquidez por essa zona, né? Então, nós devemos ficar atentos. Da mesma forma que aqui pode ter sido só um trap mesmo. Nós ainda não podemos cravar. Não, que foi um trapzinho que foi. Mas agora a gente não pode cravar que realmente nós vamos vir continuando caindo para perder esse fundo. Apesar de sabermos que tem bastante zona de liquidez para cá, né? Mas nada impede da gente continuar dentro desse canal de alta aqui. Eu olhando aqui todos os RSI dos tempos gráficos, sabendo que tem muita liquidez aqui, pessoal, eu com certeza absoluta, dentro dessa zona aqui, eu vou estar procurando por padrões de reversão, tá? Seja uma armadilha ali que finge que vai continuar o movimento de queda, eu estou numa região de muita liquidez, mercado faz o trapzinho, faz o movimento de alta, eu aqui nessa zona vou estar me sentindo confortável para buscar por compras, tá? Isso olhando por todos os RSIs e olhando os mapas de liquidez. Inclusive o preço chegando aqui, ó, o que eu disse para vocês nesse momento que seria o melhor dos mundos, nós vim para essa zona, eu continuo com essa opinião. Por quê? Porque é dentro dessa zona que eu acredito que eu vou conseguir fazer boas compras para carregar o Bitcoin por um bom tempo numa operação, que de repente eu vou estar pensando em fazer ela para o curto prazo e de repente transformar ela em algo muito maior. Tá? É nessa zona que eu vou estar me sentindo confortável para buscar esse tipo de operação especificamente. Tá bom? Caso o Bitcoin resolva que foi só punir alguns atrasados desse movimento aqui, ó, e decida voltar a subir rompendo esse topo, nós vamos estar conseguindo projetar novos alvos para cima. Ah, mas ele caiu um pouco mais. Aí tu projeta, tu refaz aqui o fundinho, conforme o movimento, tá bom? E aí sim, deixa eu até apagar todos. Vamos deixar só essa nova projeção. Então, primeiro lá no 103, segundo lá no 106, terceiro lá no 112 e o quarto lá no 116. Tá? Eu não falei falei só o primeiro número aqui, tá? Vocês podem estar olhando certinho.
Mas para isso aqui liberar, nós precisamos romper essa zona de topo. Agora, pessoal, o que acontece? Como eu estou vendo esse movimento sendo produzido, eu, particularmente falando, no mínimo dos mínimos para mim voltar a ficar mais bullish aqui no Bitcoin, é romper essa zona. E essa zona aqui, ó, eu vou estar de olho para não ser uma zona de armadilha, porque se vocês lembrarem, os mapas de liquidez, eu sei que tem bastante liquidez aqui. Então, de repente, se o mercado subir, limpar essa liquidez, produzir um padrão de baixa, eu posso até mesmo estar tentando vendas aqui nessa zona. Então, o mínimo para mim é romper aqui, mostrar que não é só busca de liquidez e romper esse topo. Aí, opa, voltamos a ficar mais bullish. Por quê? Porque até então o mercado produziu esse padrão. E esse padrão aqui não é interessante para a gente. Ó. Nós até poderíamos ter trabalhado com ele, ó, pensando num curtíssimo prazo. Ó. Inclusive, por um momento, isso aqui me enganou, pessoal. Por que ele me enganou? Rompemos, fizemos esse fundo. Aqui nós confirmamos, a partir da perda desse fundo aqui, ó, nós confirmamos um fundo duplo. Então, se a gente projetar, ó, vamos até fazer isso agora. Vamos até pegar o movimento maior aqui, ó. Ó. O primeiro alvo, mas o alvo verdadeiro mesmo é o segundo, tá? O alvo do topo duplo é o segundo, mas todos esses são válidos. Então, até esse momento aqui, ó, eu estava confiante de que o Bitcoin ele poderia continuar subindo. Por quê? Porque aqui ele fez esse rompimento, não buscou nenhum alvo e voltou a subir, ó. Só que o ideal aqui, pessoal, seria ter feito um pivôzinho de alta. Aí sim, fez esse pivôzinho de alta, com certeza buscaria esse topo, rompendo esse topo, pimba. Chance altíssima de continuação de alta. Deixa eu só tomar um cafezinho rapidinho. Esse é um conteúdo mais longo, porém é um conteúdo mais educativo. Então aqui vocês podem pegar várias manhas do mercado para estarem utilizando no dia a dia, tá? Só que não, pessoal. Então até aqui, o mercado, eu estava achando que ele poderia de fato continuar esse movimento, esse pivô de alta e buscar os alvos, tá? Porém não foi o que aconteceu, ele voltou a cair até que perdeu de fato aqui essa zona. Inclusive já pegou o primeiro alvo, já foi lá no segundo, né? Já até ultrapassou o quarto alvo. Além desse topo duplo aqui, pessoal, o que nós temos? Nós temos, ó, esse pivô de baixa. Como é que nós trabalharíamos esse pivô de baixa aqui, pessoal? Vamos pôr em prática agora, então, o conhecimento que eu passei para vocês. Para reconhecer esse pivô é muito simples. Movimento de impulsão, que é a correção, repique. Voltou a cair, buscou esse fundo. A partir do momento que ele rompe, o que acontece aqui na prática, pessoal? Confirma o pivô. Então, quem opera por violação, ó, aqui nesse momento já fez a venda. E onde é que ficaria o stop? O stop ficaria aqui em cima. Perfeito? Agora, quem opera por confirmação, onde é que faria a venda? Faria a venda aqui. Porque é nesse candle que a gente confirmou o rompimento. Aqui era só sombra. Onde é que fica o stop? Fica aqui também. Quem espera o último cenário que eu já falei para vocês? Então, espera a confirmação, espera o reteste. Então, ó, essa zona aqui, ó, é a cabeça do nosso pivô. Então, aqui a gente retestou a cabeça do pivô. Retestou a cabeça do pivô, voltou a cair. Aqui não conseguiu romper de primeira, porém depois conseguiu. Então, ó, muita gente vendeu no rompimento desse fundinho aqui. E onde é que ficaria o stop? Aqui. Perfeito, pessoal? Claro que também tem
Alguns devem ter baixado o tempo gráfico e procurado por vendas aqui também, que daí o stop fica extremamente barato, tá? Um detalhe que eu esqueci de comentar antes com vocês, porque quem olha de primeiro esse método aqui, ó, deve pensar, nossa, ele é muito mais seguro. E de fato, o stop dele é mais barato. Tu vai poder entrar com uma mão maior também. Só que o lucro é menor. Por quê? Porque tu ia executar uma venda aqui, tá? E tu ia perder todo esse movimento aqui, para quem opera violação. Então tu perde um percentual sendo conservador. Então tu ganha de um lado e perde do outro, mas está tudo certo. Não existe errado, não existe certo, existe o que funciona. Se tu faz de um jeito e funciona para ti, show. Se tu faz do outro e não funciona, faz só do que funciona. Ou então, pelo menos do que tu fica confortável, tá? Então aqui, pessoal, foi um exemplo bem bom para a gente mostrar uma movimentação de um pivô, né? E aqui, obviamente, como é que trabalharia com ele? Vamos projetar essa perna. Vamos apagar os alvos aqui do anterior do topo duplo. Então, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, quarto alvo. Inclusive foi até além. Agora vamos fazer as projeções principais. Primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, quarto alvo. Quem trabalhou esse pivô, que barbada, hein? Ainda mais com esses movimentos de queda nesse nível. Nem toda operação nós vamos ver tão fácil e tão agradável como essa. Às vezes o mercado tortura muito. Então, enquanto quem estava operando esse movimento curtinho aqui, ó, se deu muito bem. Não passou nenhum frio na barriga. Agora, quem está operando, por exemplo, ó, esse primeiro movimento e operando por violação ainda, olha quanto tempo está passando frio na barriga e a operação ainda não desenrolou, nem para o stop e nem para o primeiro alvo. O normal, pessoal, é que depende do momento do mercado. Às vezes o mercado está tão forte, tão forte, tão forte, que praticamente todos os movimentos eles fluem, né? Então, mas normalmente é mais o cenário ruim do que o bom. O cenário fácil é a minoria dos casos que vocês vão estar operando, podem ter certeza disso. Então, bem legal aí, nossos exemplos de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa é só deixar nos comentários. Inclusive é tanto conhecimento nesse vídeo aqui, pessoal, que por favor se inscrevam. Deem um likezinho aí no vídeo. Agora diz que tem um tal de hype, eu nem sei o que é hype, diz que existe, eu nunca vi isso aí. Mas se aparecer um hype aí, vocês peguem esse tal de hype aí. E vamos hypar então, meus queridíssimos. Continuando aqui então, até tinha me faltado um pouco de energia, agora voltou. 1 hora. Continua nesse nível de suporte, né? Vamos ver o que o mercado vai fazer aqui. Perdendo esse nível, vem para essa zona de fundo onde tem muita liquidez mesmo. Então, preço vindo para cá, a gente vai acompanhar para ver o que vai acontecer. Ainda mais com o RSI apresentando essa característica e todos os outros as características atuais. Aqui já começa os pontos onde eu vou estar procurando por padrão de compra. Porém, eu tenho plena convicção e conhecimento que a liquidez vai muito abaixo disso também. Então, toda essa zona aqui que eu marquei para vocês anteriormente vão ser zonas onde eu estarei muito atento nos próximos dias. E é por isso que tu tem que se inscrever nesse canal. Porque tu vai estar acompanhando todos esses movimentos de perto comigo. Além de aprender
como fazer o gerenciamento de risco, como operar um pivô, como fazer as projeções, onde botar o stop e muito mais coisas que estão por vir. Excelente, meus queridos. Agora, na prática, então, pessoal, essa zona aqui de baixo eu procuro por compras. Aqui nessa zona, se porventura o Bitcoin vier e fazer uma busca de liquidez, que eu já vi que tem, e algum movimento baixista, talvez eu procure por vendas. E a partir do rompimento aqui, ó, desse topo, ó, opa, eu hoje não estou mais operando rompimentos, pessoal. Rompimentos, um pivô de alta, eu vou operar o rompimento ali do topo que confirma o pivô. Não, eu particularmente estou fazendo outros tipos de operações. Por mais que a gente consiga controlar todo o gerenciamento de risco, eu até faço, mas a frequência é muito menor do que já foi um dia. Por quê? Porque o stop é caro, né? Por mais que a gente faça o gerenciamento, nós ainda vamos ter que, né, estar botando menos capital e com isso o lucro também é menor. Mas isso é uma particularidade minha, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse vídeo de hoje. Vamos aguardar o que o mercado vai fazer. Nós precisamos defender esses níveis agora aqui então, para conseguir romper esse topo, ter essa projeção nova ativa e também as anteriores. Ó. Inclusive, Bitcoin não pegou nem o primeiro alvo dessa menor aqui. Ó. Ficou faltando pouco? Ficou faltando pouco, mas não pegou. Então vamos ficar atento, porque isso aqui realmente tem uma boa chance de ter sido só uma captura de liquidez para fazer um trap depois. Então nós podemos sim ver o Bitcoin em níveis mais abaixo nesse momento. Mas agora, se porventura ele surpreender, o que não é nada impossível, Bitcoin é Bitcoin, e conseguir fazer um pivô de alta, ultrapassando pelo menos esse nível aqui, ó, aí já começa a ficar com uma carinha mais bullish o nosso queridíssimo e amado Bitcoin. Tranquilo então, meus queridos? Um grande abraço a todos e até mais!